Este programa tem classificação indicativa livre. A ciência ainda não sabe dizer ao certo para que o sono serve, mas temos certeza que ele é fundamental. Tanto que pesquisas mostram que a privação total de sono mata um animal quase no mesmo tempo que a privação total de comida. Precisamos de uma boa noite de sono para ter energia e disposição para aprender, trabalhar, fazer exercícios físicos. Mas por que algumas pessoas dormem mais do que outras? Fique de olhos bem abertos que o Em Tese de hoje já está no ar. Com uma musiquinha dessas, até vontade de pegar no sono, né, rapaz? Pois é. O sono é o tema do Em Tese de hoje e a gente promete que não vai deixar você dormir aí do outro lado. Quem participa com a gente do programa de hoje é o educador físico e também mestre pela Universidade Federal do Paraná, Eduardo Magalhães, e também o psicólogo e educador Marcos Meyer. Sejam bem-vindos ao Em Tese de hoje. Prazer estar aqui. Obrigado. Então, a gente começa falando um pouquinho do sono na infância. Eduardo, na sua dissertação de mestrado, você analisou a influência da soneca sobre a atividade motora e o desempenho cognitivo de crianças, de 50 crianças com idade pré-escolar em 2 CEMEIs, Centro de Educação Infantil. Em um deles, as crianças eram estimuladas a dormir. No outro, elas ficavam livres para decidir se dormiam ou não. O que é que você pôde perceber de diferença nesses dois lugares? Percebemos que aquelas crianças que são estimuladas a dormirem todos os dias, elas sentem mais os efeitos da privação dessa soneca do que aquelas crianças que costumeiramente já têm a opção de permanecerem acordadas ou dormirem a soneca. Quanto ao desempenho cognitivo, não houve diferenças. Elas mantiveram seu desempenho cognitivo tanto na situação com cesta, na qual elas realizaram os testes após terem dormido a cesta, quanto na situação sem cesta, que foi quando houve a privação e elas realizaram por uma segunda vez esses testes cognitivos. Marcos, qual que é a importância do sono na infância? Pois é, o sono ele é um dos responsáveis pela fixação da aprendizagem. Na verdade, o ciclo da aprendizagem são 3 fases, tem 3 fases. A primeira fase é a aula em si, onde as informações vão para a memória de curto prazo. A segunda fase é quando essa criança vai estudar, ler de novo, ela precisa novamente da informação. Então, as informações vão para a memória de longo prazo. E a terceira fase do ciclo da aprendizagem é o sono. Durante o sono profundo, ou durante o sono da criança, ela tem em média, 3 fases de sono profundo. E durante o sono profundo, o cérebro libera as substâncias que vão fazer a fixação da aprendizagem. Então, para uma criança aprender, é melhor, criança ou adolescente, adulto também, é melhor que durma bem. Se a gente não dorme adequadamente, a criança não está dormindo de forma adequada, ela não faz direito a essa fixação. E aí é uma criança que está sempre necessitando de você repetir a informação, ensinar de novo, ou é aquele adolescente que estuda e daí dá um branco na prova, né? Por que deu um branco na prova? Porque não fez fixação dessa aprendizagem. E a fixação teria acontecido durante os ciclos de sono profundo. Então, o sono é fundamental para a aprendizagem de qualquer pessoa. E, Eduardo, pelo que vocês puderam perceber na pesquisa, as crianças estão dormindo a quantidade de horas necessária para fazer essa fixação do conhecimento? Não. Não, porque o horário de entrada nos centros de educação infantil é muito cedo. As crianças têm que dar entrada no máximo até as 8 horas da manhã. Então a gente viu que em média o horário de acordar dessas crianças é em torno das 7 horas da manhã, sendo que o recomendado para elas seria de 10 horas de sono noturno para essa faixa etária, né? Então, fazendo uma continha aqui, elas teriam que estar indo dormir às 9 horas da noite, no máximo. Não acontece. E o que não acontece. Pois é, e justamente nessa fase de entrada para a vida escolar, como é que os pais podem ajudar essas crianças a adaptarem a rotina agora a esses novos horários? Tem que acordar um pouco mais cedo e tudo mais. Tem muitos pais que, pela necessidade de passar um pouco de tempo com o filho,
acabam ativando demais essa criança à noite antes dela ir dormir. Então vão lá, brincam, fazem bagunça, rolam no tapete, então a criança fica extremamente agitada. Aí o pai diz, agora vai dormir. Está elétrica aquela criança, agora precisa relaxar para dormir. Então a dica é que os pais, já um pouco antes de dormir, 1 hora antes de dormir, já comecem a fazer brincadeiras bem suaves, bem tranquilas, ou nem fazer brincadeiras, só contato físico, colo, brincar desse jeito, contar historinha. A história vai fazendo com que a criança relaxe. Então todo esse procedimento que vai preparando o sono é bastante importante. Então os pais podem colaborar com o sono da criança dessa forma. E melhorar as rotinas, né? Então, para não criar nenhum atrito com a criança, deixa a criança acordada. Não, é hora de dormir, é ponto final, não pode ter negociação. E as crianças às vezes começam a conquistar um espaço maior do horário de dormir, já pela manha, pela birra. Daí as mães pensam, eu quero terminar de ver minha novela, não vou me incomodar com meu filho. Não, tem que se incomodar com o filho porque é importante a qualidade do sono dessa criança. Como impor esse limite de uma maneira saudável, sem que haja desgaste no relacionamento entre o pai e o filho? Quando não tem negociação, a criança começa a aprender que não adianta fazer birra, bronca e tal. Aí todo o ambiente vai começar a ser preparado. Então você já começa a desligar algumas luzes, deixa só abajur ou tal. E aí começa a contar historinha. E aí essa criança já está sendo preparada. Você leva a criança, eu não quero dormir, começa a fazer aquela manha, né? Eu não quero dormir, não sei o quê, começa a fazer birra. Você leva, não tem que ficar explicando, é importante para você, vai dormir agora sim, nada disso. Pega a criança, é difícil de dormir, é verdade, você concorda, mas vai levando, leva para a cama, deita lá, conta a história. E a outra dica é assim, se a criança levanta e vem lá na sala, não converse com a criança lá na sala, não bata papo com ela, não tenha contato, não fique explicando nada. Você pega a criança de volta, leva no quarto e lá no quarto você conversa, é doce, é agradável, lá no quarto. Na sala não, porque senão ela ganha. É legal ir na sala, porque eles brincam comigo, eles conversam comigo, eles batem papo comigo. Não, sala vai ser sem papo e o papo gostoso é no quarto. Aí a criança gosta de ir para o quarto. E Eduardo, os educadores também têm um papel importante nessa fase de adaptação da criança no início da fase escolar? Com certeza, com certeza. Inclusive as pesquisas mostram na questão da atividade motora que centros de educação infantil nos quais os educadores estimulam a atividade física, atividades em ambiente aberto, as crianças acabam tendo uma atividade muito maior do que em centros de educação onde isso não acontece. Uma questão importante que ele comentou em relação à luz. Então, é a ausência de luz que sinaliza ao nosso cérebro que está na hora da gente dormir. Ou seja, então, aquelas aulas com projetor, a sala toda escura, 7h30 da manhã, não é muito indicado. Não é muito indicado. Existem estudos, inclusive, que mostram a diferença entre fazer a primeira aula ao ar livre ou em ambiente fechado, que as crianças que fazem essa primeira aula ao ar livre têm uma sonolência muito menor do que aquelas que estão em ambientes mais escuros. Interessante. Tem uma curiosidade legal que as pessoas que fazem viagens internacionais têm o tal do jet lag, né? Por causa do fuso horário, fusos horários diferentes. E a pessoa sofre muito para se adaptar ao novo fuso horário. A dica é fazer um passeio de 1 hora exatamente no horário que o sol desce. Por quê? Porque daí você manda informações para o cérebro que a noite está chegando, agora é a hora de dormir. Quando você não tem esse momento, fica dentro de uma casa com um monte de luz acesa, você não percebe que está acontecendo isso, aí teu corpo ainda fica com o fuso horário antigo. Então, para acelerar essa mudança, é melhor fazer uma caminhada no pôr do sol. É uma boa dica essa daí. A gente já continua a nossa conversa. Agora nós vamos lançar uma reportagem. Nós fomos até um centro de educação infantil aqui em Curitiba, em que o cochilo depois do almoço já faz parte da rotina das crianças. E os educadores garantem, os benefícios desse hábito são enormes. Shhh, silêncio. Agora é hora da soneca. Aqui no Centro de Educação Infantil Santa Efigênia, o soninho depois do almoço faz parte da rotina dos alunos de 0 a 3 anos de idade. Cada criança tem um ritmo diferente. Os mais dorminhocos dormem até 2 horas seguidas. Outros ficam deitados apenas por alguns minutos. E tem gente que prefere brincar com a educadora enquanto os amiguinhos dormem.
os aluninhos de 4 e 5 anos, o soninho não está incluso na rotina, mas quem quiser também pode? Eles ficam à vontade, porque tem criança que acorda muito cedo quando chega, então se a gente não respeita e a gente percebe que tem necessidade desse sono, aí chega às 4 horas da tarde, ele não aguenta e empacota, né? E dorme. Então a gente respeita e ele dorme. Se ele tem essa necessidade, ele vai dormir sim. Algumas crianças só saem daqui para encher a barriguinha. E os educadores e pedagogos percebem como o cochilo traz benefícios para a criançada. A questão de revigorar, né, o físico, a questão da melhora do humor, né, a gente observa que a criança fica bem mais bem humorada. E a questão de estar pronta para a aprendizagem, né, à disposição. Então, se passa por esse descanso, eles estão mais prontos até para estar explorando os espaços, para estar explorando as atividades que são ofertadas. Desse jeito, dá até vontade de ser criança outra vez. Nessas horas dá vontade de voltar a ser criança para poder dormir um pouquinho também? Com certeza, com certeza. Pois é, numa hora dessas, muitos pais podem dizer que preferem que os filhos não durmam à tarde, porque à noite aí vão acabar dormindo mais tarde ainda. Durante o seu trabalho, você percebeu justamente que existe essa alteração no horário de dormir à noite em virtude dessa soneca depois do almoço, Eduardo? De fato, há um atraso no horário de dormir para essas crianças que fazem a soneca no CMEI. O que não quer dizer que elas estejam dormindo menos do que aquelas que não o fazem. Porque o que ocorre, na verdade, é que as que não dormem no CMEI acabam dormindo mais à noite, né? E aquelas que dormem um pouquinho menos, mas a duração total do sono tende a se manter. Marcos, e na adolescência? Por que parece que os adolescentes, os jovens, estão sempre com sono? Isso é verdade. Na adolescência há uma alteração hormonal bastante significativa e altera também o ciclo do sono. Então, alguns adolescentes, inclusive, parece que estão todo o tempo com sono. E eles verbalizam isso. Eu não aguento mais, parece que eu estou sempre com sono, sempre com vontade de dormir. E se encostar, dorme mesmo. Então, essas mudanças hormonais fazem isso com que o ciclo se altere. No entanto, é importante, pela Organização Mundial de Saúde, que faz uma recomendação interessante dos adolescentes dormirem no mínimo às 8 horas por noite e darem também a sonequinha depois do almoço. Essa sonequinha, ela tira aquele peso enorme que o corpo está com vontade de dormir e aí o adolescente rende muito mais na escola, nos estudos, durante o período da tarde, quando ele faz essa sonequinha depois do almoço. Se ele tenta, não, é importante estudar, porque eu vou fazer vestibular, eu vou gastar todo o meu tempo estudando, ele rende menos. Porque daí o corpo está com sono, a concentração diminui, o nível de atenção desse adolescente diminui, e aí ele não consegue aprender da forma como aprenderia se tivesse feito a sonequinha. Então, até para o adolescente é importante. Essa é uma dica bem importante mesmo. E a gente agora faz mais uma pausa na nossa conversa, porque é hora do nosso giro de pesquisas pelo mundo. Acompanhe. Pesquisadores britânicos descobriram que os entediados vivem menos. Um estudo feito por 20 anos com 7.500 voluntários concluiu que as pessoas entediadas têm 2,5% mais risco de morrer do coração. É que o tédio levaria a comportamentos autodestrutivos, como o abuso de bebidas alcoólicas e drogas. Cientistas do Reino Unido estão realizando testes para descobrir se ruivos sentem mais dor. Se for descoberto que os ruivos realmente são mais sensíveis, a pesquisa ajudará a explicar estudos anteriores, que mostram que eles são mais temerosos ao visitar o dentista que outros grupos de pessoas. Um segundo estudo realizado pelos mesmos pesquisadores descobriu ainda que mulheres com cabelo vermelho precisam de 19% mais analgésico para evitar que sintam incômodos em resposta a um estímulo desagradável do que as mulheres morenas. Mascar chiclete pode deixar as pessoas mais inteligentes e reforçar o desempenho mental. Pelo menos é o que afirma um estudo feito nos Estados Unidos, que também investigou as vantagens que o chiclete pode oferecer. Tá certo, muita coisa curiosa aí, né, bastante. Marcos? Marcos, muito obrigada pela sua participação no Em Tese de hoje. Foi um prazer estar aqui. Que bom.
Bom, e no próximo bloco a gente vai descobrir por que algumas pessoas precisam dormir mais do que outras e também os mitos e verdades sobre o sono. Não saia daí. Estamos de volta e hoje o nosso assunto é sono. No primeiro bloco falamos de sono na infância e adolescência e agora quem se junta a nós nessa conversa é o médico psiquiatra e especialista em medicina do sono, João Guilherme Fiorani Borgio. João Guilherme, seja bem-vindo ao Em Tese de hoje. Obrigado. Doutor, por que é que algumas pessoas sentem mais necessidade de dormir do que outras? A variação da necessidade diária de sono sempre se considerou, ou popularmente se acha que tem que dormir 8 horas, né? Na verdade, a própria Associação Americana de Medicina do Sono estipulou que assim, entre 5 e 10 horas de sono durante a noite é considerado normal, né? O que importa é como que a pessoa se sente depois. Então é uma variação individual mesmo, né? O número de horas que a pessoa tem que dormir toda noite. O que acontece é que a nossa sociedade, né, tenta encaixar todo mundo num tempo certo, né? Mas na verdade tem essa variação. Então de 5 a 10 pode ser considerado normal. Quem dorme mais que isso pode estar com algum problema. Isso, aí já mais que 10 horas, por exemplo, é um caso de hipersonia que tem que ser investigado, né? Existem várias causas para esse quadro. Tá certo, olha, e nós fomos às ruas para saber quais as dúvidas da população sobre o assunto. Surgiram várias questões bem curiosas. Vamos à primeira delas. É verdade que as pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia têm um sono pior? É verdade, doutor? Sim, porque o sono diurno, por vários fatores, né? Tem mais barulho na rua, a iluminação do sol, por mais que você tente isolar teu quarto, não vai conseguir, né? Então, os estímulos ambientais são diferentes. Já vai dar um estímulo ambiental diferente para o sono. Além do que, a gente não está acostumado a ficar nessa variação, né? O ser humano, né, é um animal, uma espécie diurna, né? Há milhões de anos que a gente é assim. Mas é interessante notar que uma pequena minoria de trabalhadores noturnos parece que são indiferentes, sabe? Eles conseguem ter um sono diurno de qualidade. Então ficam anos e anos trabalhando de plantão, tal, sem nenhuma consequência. Mas ressalto que é uma minoria mesmo da população que consegue se acostumar. Tem gente que sofre muito para conseguir acertar o relógio biológico, essa mudança? Isso mesmo. Tá certo. E agora nós vamos a mais uma pergunta, olha só. Eu gostaria de saber se é mito que o idoso necessita de menos tempo de sono. Necessita, doutor? É verdade. Com o tempo, com a idade, a quantidade de sono vai diminuindo mesmo, né? O que acontece muito no idoso é que por estar inativo, não ter muita atividade, ele vai dormir mais cedo e fica muitas horas na cama. Mas isso só gera um sono de péssima qualidade, porque ele fica muito tempo na cama, mas o sono mesmo, o sono profundo é curto, né? Então, vamos dizer que a eficiência dele na cama é muito baixa. Doutor, ao longo da vida, a necessidade por mais ou menos horas de sono varia ou é constante? Vai diminuindo, né? Então, como a gente havia comentado, que as crianças precisam de mais horas de sono, com a idade, né, até a idade adulta, fica estável por um tempo, mas os idosos já precisam de menos. Então, ao longo do tempo, sempre menos quantidade de sono. Mudando um pouquinho de assunto, Eduardo, no seu trabalho, você utilizou a actimetria para fazer uma análise da qualidade do sono das crianças. No que consiste esse método? O actímetro é um acelerômetro, então ele detecta a movimentação, a aceleração de um corpo nos 3 planos. Então, qualquer movimento que a pessoa faça, ele é registrado. É utilizado como se fosse um relógio e normalmente no punho não dominante, que é para não ter interferência da pessoa estar desenhando, estar escrevendo e conste com uma grande movimentação. Por isso dá para a gente avaliar se a pessoa teve um sono bom ou não tão bom assim? Exatamente. Quanto mais movimentação constar durante a noite, nos indica que a pessoa teve um sono de pior qualidade. Quais são os principais distúrbios do sono que existem, doutor? Hoje em dia a apneia do sono, né, a síndrome da apneia e hipopneia do sono, que causa bloqueios na respiração ao longo da noite, levando a despertares, microdespertares e uma perda importante da qualidade do sono. Além disso, tem as parassonias, que são os pesadelos, o sonambulismo, né, até o terror noturno, e alterações do ritmo, ciclo vigília-sono. A pessoa dorme mais ou menos do que o normal e no horário não adequado para ela.
Algumas pesquisas mostram que 20% dos homens e 18% das mulheres de meia idade roncam. Quando que a gente deve saber que esse é um ronco considerado aceitável, normal, ou quando já é um ronco que pode comprometer a saúde da pessoa? Sempre que o ronco acontecer numa situação que tem um relaxamento da musculatura, quando a pessoa, por exemplo, foi dormir muito cansada depois de esforço físico ou ingeriu bebida alcoólica, que fisiologicamente vai ter um relaxamento da musculatura da faringe, o ronco pode ser considerado normal. Mas aquele ronco que é contínuo, quase todas as noites, né? E além disso, o sinal de alerta, além do ronco, tem a parada respiratória, que é a apneia. Então, aí já é sinal que pode estar com uma consequência pior. E agora vamos a mais uma pergunta sobre os mitos e verdades do sono. Oi, meu nome é Josiane, eu gostaria de saber se é verdade que as crianças crescem durante o sono? Sim, especificamente no estágio de sono profundo, que a gente chama de estágio 3, né? Estágio não REM 3, onde é liberado o hormônio do crescimento. Todos os hormônios do organismo têm um certo ritmo de liberação, né, ao longo do ciclo sono-vigília. E o GH, especificamente, precisa mesmo que a criança durma com a quantidade necessária e que atinja esse estágio mais profundo. Por isso que é importante preservar essa qualidade do sono das crianças, né, Eduardo? Correto. Tá certo. Bom, e é possível compensar dias sem dormir ou dormindo pouco, por exemplo, dormindo mais nos finais de semana? Não. Algumas pesquisas, tanto avaliando a parte cognitiva, né, no desempenho de pessoas, viram que não tem como recuperar o sono, não. Então a pessoa pensa que durante a semana eu vou dormir menos, no fim de semana eu compenso. O cérebro não tem essa capacidade de... Vai aumentar, claro, né, os estágios mais profundos durante o fim de semana, mas nunca compensando o que faltou durante a semana. Então, como que a gente faz para ter uma qualidade, horas de sono adequadas, adaptando a nossa rotina no dia a dia? Se você tem que prestar atenção nos sintomas diurnos, né? Se você está sentindo sono durante o dia, é sinal que o teu sono da noite não foi de qualidade. Então, a primeira coisa é tentar achar, assim, qual que seria o teu normal. Quantas horas de sono você vê que precisa. Se você precisa acordar muito cedo, então procure deitar mais cedo para atingir aquelas horas necessárias. E saber que todo dia você precisa dormir bem, né? Então, o máximo são 3 noites, excepcionalmente, que você precise, né, avançar no teu período de sono, mas nunca passar disso. Tá certo. Eduardo, quais são os prejuízos para as crianças que não têm uma rotina de sono bem estabelecida, que acordam quando querem, vão dormir a hora que bem entendem? Acho que a pedagoga explicou bem ali, né? Então, elas que têm contato diário com essas crianças percebem melhor do que ninguém que a criança fica agitada, tende a ficar um pouquinho até agressiva. No nosso estudo, que a gente privou as crianças da sesta um dia, houve relatos de que as crianças chegaram a morder umas às outras, sabe? Então, sinais de agressividade, dificuldade na aprendizagem. Tudo isso acaba ficando mais evidente. Exatamente. Tá certo, olha, e agora nós vamos a mais uma pergunta e eu garanto que essa interessa a muita gente, principalmente as mulheres. Acompanhe. Oi, meu nome é Josiane, eu gostaria de saber se é verdade que quem dorme mal engorda. Sim, inclusive é um estudo interessante com o pessoal de enfermagem, né, que faz o plantão noturno. Então observou-se que todo o sistema de liberação de hormônios, né, fica alterado, que a pessoa que está com uma deficiência crônica de sono, né? Aquela insônia, vamos dizer, já há muitos dias. Uhum. Então tem uma tendência a aumentar de peso, alteração cardíaca e até uma prevalência maior de diabetes. Sem contar que também quem fica menos horas dormindo acaba atacando mais vezes a geladeira, né? Tá certo. Olha, e a gente ainda tem mais uma pergunta também relacionada a esse assunto de vaidade. Eu gostaria de saber se é mito ou verdade, né? Que a pessoa que dorme bastante tem a pele melhor. É verdade? Só esclarecer bem que assim, não é dormir bastante, é dormir aquelas horas necessárias para o indivíduo. Pode ter alteração, porque a epiderme em si não vai ter muita alteração, mas sim os hormônios que agem sobre ela e a camada muscular que está embaixo, né? Se você não tiver um período necessário de sono REM, que tem um relaxamento muscular, né, tem período de atonia, então pode ver que às vezes a gente acorda com a cara amassada, né? Então é necessário para que a pele, que está por cima desse músculo, fique bem também. Tá certo. E, doutor, algumas dicas para quem quer ter uma boa noite de sono? Bom, como o Marcos falou antes, né, a gente ensina a criança a dormir. Então, a gente não vai dormir naturalmente, né? Então, dormir eu considero assim, como aprender a andar de bicicleta, como aprender a usar o vaso sanitário. A gente tem que ter um ambiente propício. Então, pouca luz, pouco barulho, um ambiente acolhedor, temperatura estável,
E horários fixos sempre. A gente tem que dar essa mensagem para o cérebro. Agora é hora de dormir. Então, televisão dentro do quarto, nunca. Ler deitado na cama, também não. Né? E aquelas 1, 2 horas antes de dormir, já diminui um pouco a luz, mesmo que você tenha, né, obrigatoriamente que ler ou fazer alguma coisa, mas vai já diminuindo a luz para o cérebro ir pegando a mensagem. Né? E para acordar, procurar sempre ter horário fixo, porque é muito mais fácil ter horário fixo para acordar do que para dormir. Tá certo. Para a gente encerrar, Eduardo, de que maneira que você acha que esse seu estudo pode contribuir de alguma maneira para a sociedade? Acredito que para que a gente regulamente essa questão da cesta no ICMEIs. Então, pelo que eu percebi no meu estudo, esse regime em que a criança pode optar por dormir ou não parece ser mais apropriado. Então, elas, né, reagem melhor na situação em que, eventualmente, elas não possam estar dormindo a cesta. Né? E fazer mais estudos nesse respeito, tentar chegar a um horário mais adequado, né? Será que é muito que elas estão dormindo? Será que é pouco? Tá certo, então. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Mande suas dúvidas, críticas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. Eu espero você na semana que vem. Até lá!